Quem percebeu que o show de ontem criou uma multidão de 2 milhões de zumbis espirituais, ok? Quem percebeu isso? Quem percebeu isso, ok? E esse princípio está ligado à luxúria, comilança e bebedice. Mergulhados na insensatez, eles entregaram as suas almas naquele bendito ritual. Inclusive, né, alguns diziam que querem estar no inferno com a Lady Gaga. Né? Eles sabem o que estão dizendo, eles sabem. O princípio é engano, rebeldia, insanidade, doença, desidentificação emocional e culto à carne. Culto à carne. Então, nós estamos diante de efeitos mágicos, de feitiçaria, misticismo, simbolismo, ocultismo, sincretismo, inclusive ela aparece com asas, como se fosse um anjo, provavelmente um anjo caído, né? Apostasia, heresias, tragédia no meio da sociedade e do meio cristão, almas feridas, hipnose coletiva, sensação multissensorial com estimulação, agora através dos olhos, dos ouvidos, todo o processo vibracional, ok? Que está dentro do jogo de poder, fama, honra, riqueza, que mergulha toda a sociedade agora brasileira numa areia movediça de um processo de loucura, aonde no seu devaneio eles prestam culto através de surtos, depressão, pânico, tentativas de saída do planeta, automutilação, os abusos psíquicos, sexuais, adultério, fornicação, pedofilia, né? Todo um processo que envolve a sujeira e grita à sociedade a sua dor existencial e espiritual. Conforme você for entrando, por favor, bote aí a sua impressão do que foi esse show, do que foi essa invocação e quais são as consequências disso para o Brasil e para o mundo. Diga para mim aí as consequências dentro da sua casa, né? Se a turma aí já foi tomada de fúria, agora de manhã cedo, se houve confusão na sua casa, se a turma se desequilibrou, diga para mim o que está acontecendo aí na sua família, nos ajude a compreender esse dia seguinte, né? Sei que é um momento de muita agonia, esse dia seguinte, né? Eu percebo a sensação e a percepção de fúria, esse é o termo, né? O bendito do leão está furioso. Vocês vão escrevendo aí a percepção de vocês a respeito do que foi esse show com 2 milhões de almas sendo entregues de uma única vez num pacto e numa aliança com seres pagãos, representação pagã, misturando, como sempre, o simbolismo cristão. Né? Nós estamos diante de armadilhas para pegar almas incautas. Né? E, provavelmente, naqueles 2 milhões que lá estavam, entre evangélicos, protestantes, nós vamos ter pelo menos 90% daquele grupo, né, gente? 90% daquele grupo, né, são pessoas que, de alguma maneira, professam a fé cristã. Não tenho dúvida disso. 90% ali professa a fé cristã, porém, já estão contaminados com o efeito do não tem nada a ver, e nesse show,
eles entregaram as suas almas, né? Entregaram as suas almas para o processo da imundície, para o processo da maledicência, para o processo do mergulho no prazer, no êxtase intenso. Ok. Desdobramentos disso, né? Eles vão vir porque o altar, que é o templo de Deus, dessas 2 milhões de almas, fora as que assistiram pela TV, ele foi profanado. Nós temos as entidades da maldade e do engano que estão agindo, né? Mergulhando as pessoas na drogadição, inclusive medicamentosa, no alcoolismo, na prostituição, na perversão, porque a desgraça ela tem que crescer, né? É natural que ela cresça agora, nesse tempo, porque as pessoas estão mergulhadas na loucura da sua doença, né? É doença. A sociedade brasileira, com problemas tão graves, né? Não se reúne 2 milhões de pessoas para se posicionar. Preste atenção nisso, ok? Porém, para haver uma convocação em favor do Trevudo, nós tivemos 2 milhões de pessoas reunidas, prestando culto, louvor e adoração, né? Esse é o Brasil de 2026. Se você tem alguma dúvida do que vai acontecer em 2026, a resposta foi dada do dia 3 para o dia 4 de maio de 2025. Essa é a resposta, ok? Nós temos agora uma tendência, né, de degradação ética, moral, porque a maioria escolheu isso, ok? Entenda que boa parte de nós aqui fazemos parte de uma minoria. Bota aí, hashtag minoria. E que os cultos do Trevudo estão sendo praticados agora, não só em igrejas, mas também a céu aberto. E isso, Brasil, é o ponto de invocação global. Global. Nós temos as sacerdotisas e os sacerdotes se apresentando a nível de Brasil, travestidos de artistas. Bota aí, hashtag travesti de artista, hashtag travesti de artista. E aí, por estarem travestidos de artistas, eles conseguem dinheiro público e conseguem patrocínio de empresas, acredite você, que querem o bem da população. Como pode uma população reunida, como que aconteceu no dia de ontem, dia 3 de maio, ok? E não haver um único coro, um único grito de liberdade para o Brasil. Essa mancha sobre Copacabana representa a maioria do pensamento atual da população brasileira. Os Little Musters, como eles são conhecidos, os filhos da Mother Muster, como é conhecida a Lady Gaga, ok? Eles hoje são maioria no Brasil. Maioria, ok? Entenda isso, e é muito importante que você entenda isso, até para você ter um posicionamento, né, mais lúcido diante do que nós estamos enfrentando. Ok. Nós temos aí aquela celeuma do dia 8 de janeiro e nós temos agora uma grande celeuma que foi esse dia 3 de maio. No 8 de janeiro, você viu ovelhas virando gado para pastar no Planalto. 3 de maio, você viu ovelhas
virando gado e hiena para se alimentarem de bosta, para beberem urina, para prestarem adoração ao culto pagão. Brasil, ex-país cristão. Brasil, um país perdido em si mesmo. E é dessa maneira que nós vamos avançar para 2026. É dessa maneira. E isso significa, né? Seu vizinho, seus filhos, seus amigos, ok? A turma do trabalho. Nós temos uma invocação e culto às entidades trevudas, não só a nível do que já existia no Brasil, mas o que está sendo trazido para ser cultuado, louvado, adorado e receberem sacrifícios. Temos aí uma estatística, né, crescente de assassinatos, feminicídios, estupros, abortos, suicídios e tentativas de suicídio. Aonde nós chegamos e para onde nós estamos indo? Famílias se entregaram à loucura da tríplice peste emocional, virtual e a peste física. Nós estamos com a Mpox já no território brasileiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo federal do Brasil permitiu uma aglomeração de 2 milhões e mais de pessoas. Isso é normal? Nós estamos à beira de uma pandemia global. O mundo inteiro está falando disso. A Mpox já está em solo brasileiro e nós tivemos 2 milhões de pessoas juntinho, encostadinhas, uma nas outras, adorando a sua deusa. Isso vai dar bom ou vai dar ruim, e depois vai vir aquele papinho: fica em casa você, otário e trouxa. Fica em casa você, trouxa e otário. Momento pós esse evento, aumento das dissensões, observo que já está acontecendo no meio cristão, e não houve nem a eleição do Papa da Agonia ainda, adultérios, fornicações, pedofilia, aumento de manifestações de doenças autoimunes, ventres secos, mulheres secas, quebras financeiras, estupros, abusos sexuais, abuso psíquico, tudo que caracteriza um quadro de maldição de clã familiar e territorial. É isso, é isso. O que vamos nós fazer diante desse avanço do quesito babilônico, grego, romano, aonde agora o culto às entidades estão levando milhões para a lama? Milhões. O evento de ontem envolveu milhões. E aí agora nós temos 2 milhões de vetores que podem propagar em solo brasileiro 1, 2, 3 dezenas de pestes, porque no Brasil nós já temos 25 pestes entre nós. Como pode o mundo que enfrentou 2020 permitir
às autoridades uma aglomeração daquela forma diante de um prenúncio de uma pandemia. E o pior, por que pessoas deliberadamente vão colocar a sua saúde e a sua vida em risco se não estiverem frequenciados? Frequenciados. Esse é o termo. Bota aí, hashtag frequenciados. Bota aí, hashtag frequenciados.